E aí, minha galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, galera, hoje eu vou explicar para vocês o gráfico de uma função quadrática. Como é que faz o gráfico de uma função quadrática? No conteúdo anterior, eu expliquei para vocês como é que fazia um gráfico de uma função do primeiro grau, certo? E agora eu vou explicar para vocês como é que faz um gráfico de uma função quadrática. É muito simples, vocês vão compreender, beleza? Então vem aqui. Ó, gráfico de uma função quadrática, certo? O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Ó, o gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Na do primeiro grau, gente, nós tínhamos uma reta. O gráfico era uma reta, ou crescente ou decrescente, beleza? Já do segundo grau, vai ser um gráfico chamado de parábola, beleza? Então vamos aqui. A parábola ela pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, de acordo com o valor do coeficiente A. Então, gente, o que vai acontecer? Você lembra que na função do primeiro grau era o valor de A quem determinava se a reta era crescente ou decrescente. E aqui também na função do segundo grau, que é a função quadrática, é o coeficiente A, é o valor de A quem vai determinar se a parábola ela tem concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Lá embaixo vocês vão compreender o que é parábola. Beleza? Então é o A, o coeficiente A, que determina se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Então olha aqui. Ó, se o valor de A for maior que zero, você sabe que todo número que é maior que zero, então ele é positivo, porque o zero é a origem. Então, a concavidade dessa parábola, ela vai ser voltada para cima, desse jeito aqui, ó. Essa parábola aqui, ela tem concavidade voltada para cima, porque o valor de A é maior que zero, beleza? Agora, se o valor de A for menor que zero, todo mundo sabe que no gráfico, para cá, a esquerda é menor que zero, são números o que? Negativo. Se são números negativos, o valor de A é negativo. Então, a concavidade dessa parábola vai ser voltada para baixo. Em vez de estar assim para cima, ó, ela vai virar para baixo assim, ó. Beleza? Então, é muito fácil. Então, é o coeficiente A, é quem vai determinar se essa parábola ela tem concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Muito fácil. E para facilitar mais ainda, olha o que eu fiz. Eu coloquei exemplos. Digamos que você tem uma função fx. Tá aqui, uma função fx igual x quadrado menos 4x mais 3. Galera, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. O valor de A é quem multiplica o x quadrado, o valor de B é quem multiplica o x, e o valor de C é o termo independente, o valor só tem números, beleza? Então, quem é o valor de A aqui? O valor de A é quem está multiplicando x quadrado, é um subtendido. Então, o valor de A é 1. Quem é o valor de B? O valor de B é menos 4, que está multiplicando x, menos 4. E o valor de C, que é o termo independente, está aqui, é 3. O valor de C é 3, beleza? Aqui eu coloquei alguns valores para x, eu criei. Esses valores aqui vocês que podem criar, certo? Eu criei aqui menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Aí o que acontece? Eu fui substituir aqui o valor de x para descobrir o valor de y. Quando eu coloquei menos 1 para representar o x, menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de x, menos 1 mais 3. Menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. Menos 4 que multiplica menos 1 fica 4 positivo, mais 3. 1 mais 4 é 5, 5 mais 3, 8. Então menos 1 fica com 8. De novo, agora o x com 0. Vai ficar no lugar do x 0 ao quadrado, menos 4 que multiplica 0, mais 3, está aqui. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 que multiplica 0 é 0 também. Mais 3. Então, 0 menos 0 é o próprio 0, então sobrou quem? 3. Então, 0 fica ligado com 3. Valor de x1. Então, vai ficar aqui 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, mais 3. 1 ao quadrado é o próprio 1, menos 4 que multiplica 1 dá o menos 4, mais 3. Eu tenho 1 e eu tenho 3, eu tenho 4. E 4 menos 4 fica o quê? 0. Então, 1 fica com 0. x1, y0. Agora, o x com 2. Então, vai ficar no lugar do x, 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica 2, mais 3. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 que multiplica 2 dá menos 8.
mais 3. Então, eu tenho 4 e tenho 3. Eu tenho 7, mas só que eu devo 8 e ainda fico devendo 1. Então, 2 fica com menos 1. Agora, com 3. Vai ficar lá no lugar do x. 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica 3, mais 3. Está aqui. 3 ao quadrado dá 9. Menos 4, que multiplica 3, dá menos 12. Menos 12 desce mais 3, está aqui. Eu tenho 9 e tenho 3, eu tenho 12. E devo 12 com que? 0. Então, 3 fica com 0. Agora, o 4. 4 ao quadrado, tá lá, 4 ao quadrado, menos 4 que vai multiplicar o próprio 4, mais 3, tá aqui. 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 que multiplica 4 dá menos 16, mais 3. 16 menos 16 era, então só sobra mais 3, 3 positivo, tá aqui, o 4 fica com 3. E por fim aqui eu tenho 5, que vai ficar no lugar do x, 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica o próprio 5, mais o 3 lá. Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. Menos 4 que multiplica 5 dá menos 20. Mais 3, está aqui. 25 menos 20 dá 5. E 5 mais 3 dá quanto? Dá 8. Então, 5 fica ligado com quem? Com 8. Então, eu coloquei esses valores aqui, ó. Eu coloquei esses valores de x e obtive alguns valores de y. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico. Eu fiz um gráfico aqui, beleza? Para localizar esses pontos aqui, ó. Primeiro valor de x, depois valor de y, certo? Preste bem atenção. Então, vamos lá. Você sabe que aqui o horizontal é representado pela letra x e o vertical representado pela letra y, certo? Então, vamos aqui. Vamos localizar essas coordenadas aqui. Menos 1 e 8. Menos 1 no x e 8 no y. Está aqui, menos 1 e 8 é o primeiro ponto. 0 no x, 3 no y. Eu já falei para vocês que quando a gente tiver uma coordenada que tiver um número 0, o pontinho vai ficar em cima do número que não seja o 0. Quem não é o 0 aqui dos dois é o 3. E 3 pertence a x ou y, 3 no y positivo. 3 no y positivo está aqui, ó. 3 positivo no y, que é o eixo do y, beleza? O outro aqui, 1 e 0. Acabei de falar lá agora. Se nós tivermos uma coordenada com o número 0, o pontinho vai ficar em cima do número que não seja o 0. Quem não é o 0 aqui? O 1. E 1 pertence a quem? O x. 1 positivo no x. Está aqui, positivo, 1 positivo no x. Está aí. O outro, 2 no x, positivo, 2 no x, está aqui, e menos 1. 2 e menos 1 no y. Está aqui, 2 menos 1. Está aqui, outra coordenada. 3 e 0. Eu tenho 3, um número, e outro aqui, um 0. Então, o pontinho vai ficar em cima do número que não seja o 0. Quem não é o 0 aqui? O 3. E 3 pertence a x. 3 positivo no x. Está aqui. Aqui é o 3. Está aqui o pontinho. 4 no x, 3 no y. 4 no x, 3 no y. 4 e 3. Está aqui o outro pontinho. Aqui eu tenho 5 no x. Está aqui. E 8 no y. 5 e 8 no y. Está aqui. Então, o que eu fiz? Eu descobri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Como eu já descobri esses pontos, o que eu vou fazer? Entre esses pontos que foi descoberto, eu vou traçar as retas. Então, daqui eu tracei, onde é que vai parar? Passei pelo outro, passei aqui e agora vamos subir, ó. Então, o que vocês podem perceber? Que aqui não é uma reta, isso aqui formou uma parábola. Isso aqui, gente, é chamada de parábola, beleza? Agora eu quero explicar para vocês aqui uma coisa muito importante. Você lembra que quando eu expliquei a equação do primeiro grau, o valor de B sempre trocava no eixo Y, o valor de B, porque o valor de B era o termo independente na função do primeiro grau. Na função do segundo grau, o termo independente é o C, porque o A aqui é o 1, o B é o menos 4 e o C é o 3. Olha o que vai acontecer. Sempre o valor de C, que é o termo independente, vai tocar no eixo Y, correto? Lembrem bem, sempre o valor de C vai tocar no eixo Y. Então, se o C é 3, 3 positivo no Y, 3 positivo no Y. Olha aqui, sempre vai ter um ponto aqui que vai tocar no termo independente, que é o valor de C. Olha ele aqui, ó. Provei, beleza? Agora vamos aqui prestar atenção em uma outra coisa, igual lá no enunciado da questão. Se o valor de A for maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Então, o valor de A é 1 e 1 é maior que 0. Então, a concavidade da parábola, ó, é voltada para cima. A boca fica voltada para cima. Então, olha aqui, essa parábola tem concavidade voltada para cima, porque o valor de A ele é maior que 0, beleza?
Então, vamos aqui agora em outro ponto muito importante. Eu até coloquei aqui, o que é isso aqui para esse gráfico, como é que ele é chamado? Ele é chamado de parábola, tá aqui, ó, beleza? Ó, aqui, olha o que acontece aqui, é onde a parábola terminou e aí, em vez dela descer, ela subiu. Esse pontinho aqui, gente, o último que divide a parábola no meio certinho, ou esse último pontinho aqui, ele é chamado de vértice. Esse pontinho aqui, o último da parábola, onde ela termina, que divide o meio certinho, o pontinho aqui, ó, é chamada de vértice. Esse aqui é o pontinho chamado de vértice. Quem é o vértice aqui? É 2 e menos 1. Esse vértice aqui é 2 e menos 1, beleza? Agora, e essa reta que eu passei aqui, dividindo a parábola no meio? Toda vez que você traçar uma reta que divide a parábola no meio, passando aqui pelo vértice, é chamado eixo de simetria. O que é eixo de simetria, professor? É uma reta que divide a parábola ao meio. Quando você divide a parábola ao meio, a reta que divide a parábola ao meio é chamada eixo de simetria, beleza? E isso aqui, como eu falei, é uma parábola com cavidade para cima, porque o valor de E é 1. Coloquei o que é parábola. E esse pontinho aqui é chamado de vértice e a reta é chamado eixo de simetria. Então fica muito fácil vocês compreenderem. Prestem bastante atenção aos dados que eu passei para vocês. O valor de C, que é o termo independente, sempre toca no eixo Y. Então no 3, olha lá. O valor de A, ele é positivo. Se ele é positivo, a concavidade é voltada para cima. Beleza? Aí o que acontece? O último pontinho da parábola termina, que ela, em vez de descer, ela vai subir, chamada de vértice. E quando você traça uma reta, dividir no meio da parábola certinho, passando pelo vértice, é chamado eixo de simetria, beleza? Prestem bastante atenção aqui no que eu disse aqui para vocês sobre a construção do gráfico, porque vocês vão precisar para fazer as atividades lá na frente. Então, olha aqui, essa parábola está com cavidade voltada para cima. Vamos ver o outro exemplo aqui. O outro exemplo aqui, olha o que acontece. Eu coloquei agora uma função g de x. E essa função temos menos x quadrado mais 6x menos 5. Vamos descobrir quem é o valor de a, b e c primeiro. Quem é o valor de a? É quem multiplica o x quadrado, que no caso aqui é o menos 1, tá aqui, menos 1. Quem é o valor de b? Quem multiplica o x, então no caso aqui é o 6, tá aqui. E quem é o valor de c? É o termo independente, tá aqui, que é o menos 5, beleza? E aqui eu coloquei uma tabelinha, eu mesmo coloquei, eu que atribuí valores para x. Se vocês atribuírem qualquer outro valor, gente, vocês vão entender que elas vão passar, ou ela só pode aumentar, mas que elas vão passar por aqui, vão, certo? Então vamos lá, eu coloquei 1, 2, 3 e 4 aqui para x. Olha o que acontece, depois eu vou explicar para vocês como é a melhor maneira para vocês colocarem esses números aqui para x, beleza? No final do vídeo vocês vão entender o porquê que nós colocamos esse número aqui para ficar melhor para vocês construir o gráfico. Para vocês, se eu colocasse menos 1, menos 2 ou menos 3, qual era os melhores números para colocar? Que a gente já me perguntou. Eu vou explicar quais são os melhores números que vocês podem colocar aqui. Certinho? Então vamos lá. Valor de A, menos 1. Valor de B, 6. Valor de C, menos 5. Aí, eu coloquei o valor de x, 1, 2, 3 e 4. Vamos descobrir os valores de y. Menos, esse menos aqui não vai ficar dentro de parênteses, porque não é o menos 1 aqui, não, ó. Se fosse menos aqui do x, aí ficaria em parênteses, mas não é. Você conserva menos, o 1 é positivo aqui, ó. Então, 1 ao quadrado, mais 6 que multiplica 1, menos 5. 1 ao quadrado dá 1, conserva aqui o sinal. Mais 6 que multiplica 1 fica 6 positivo, menos 5. Devo 1, devo 5, devo 6. E tem um 6, 0. Então, o 1 fica com 0. Vamos ver o 2. Vai ficar menos o 2 ao quadrado, mais 6 que multiplica o valor de x agora é 2, menos 5. Menos 2 ao quadrado dá 4. 6 que multiplica 2 dá 12, menos 5. Eu devo 4 e devo 5, devo 9. Se eu devo 9 e tenho 12, eu fico com 3. Então, o 2 fica com 3. Agora, vamos ver o 3. Menos, tá aqui o 3, só é o 3 positivo ao quadrado, mais 6 que multiplica o x agora é 3, e o menos 5, tá aqui. Menos. Gente, aqui não é menos 3 ao quadrado, não. Quem tá ao quadrado aqui é o 3. O menos não tá, não, porque o menos já tava aqui, ó. Agora, se o 3 aqui fosse negativo, aí ficaria em parênteses, beleza? Mas esse menos já tava aí. Menos 3 ao quadrado dá 9, mais 6 vezes 3, 18, menos 5, tá aqui. Devo 9, devo 5. Então, no caso aqui, eu devo 14.
Eu devo 14, mas eu tenho 18. Então eu vou ficar com 4. Então o 3 fica com 4. Vamos agora com o número 4, beleza? Ó, o número 4 é o seguinte. Menos, o valor de x é 4. 4 ao quadrado, mais 6 que multiplica 4, menos 5. 6 que multiplica 4, menos 5. Menos 4 ao quadrado dá 16. 6 vezes 4 é 24, menos 5. Tá aqui. Devo 16 e devo 5, então no caso eu devo 21. Eu devo 21 e tenho 24. Se eu devo 21 e tenho 24, eu ainda fico com 3. Então 4 fica com 3. Então eu coloquei esses valores aqui. Agora vamos localizar isso aqui num gráfico. Eu fiz aqui o gráfico, beleza? Agora nós vamos localizar essas coordenadas aqui no gráfico. Olha o que vai acontecer. 1 e 0. Então, eu falei para você que quando a gente tem o número 0, o pontinho vai ficar em cima do número que não seja o 0. Então, quem não é o 0 aqui? 1. 1 positivo no x. Então, 1 positivo no x está aqui. 2 no x, 3 no y. 2 e 3. Está aqui, 2 e 3. Está aqui o outro pontinho, 2 e 3. O outro, 3 e 4. Então, 3 no x, 4 no y. Está aqui, 3 e 4. E o outro aqui é quanto? 4 e 3. 4 e 3. 4 no x, está aqui. E 3 no y. 4 e 3. Eu só coloquei esses pontinhos aqui. Esse e esse. Agora, olha o que acontece. Eu vou explicar para vocês aqui o seguinte. Vamos para o dado da questão que eu expliquei no item anterior. Se o valor de A é negativo, é menor que 0, a parábola fica com cavidade voltada para baixo. Então, em vez dela ficar para cima, a boca fica virada para baixo. Então, realmente, como A é negativo, é um valor menor que 0, então a parábola fica de boca virada para baixo, a concavidade para baixo. Se o valor de C é menos 5, falei o que com vocês? Sempre o valor de C toca no eixo Y. Se o Y é menos 5, então tem que ir no Y no menos 5. Então tá aqui, ó, o Y menos 5 ela vai tocar, beleza? Aí o que acontece? Eu já localizei os pontos, esse. Eu vou colocar aqui a parábola. Ela vai passar nesse ponto, que é onde é que toca o valor de C. Vai subir com 1, vai subir aqui no 2 e 3. Vai vir aqui e vai vir aqui. Ela vai descer. E ela vai descer e ela vai tocar aqui no 5. Ela vai descer. Olha o que vocês podem perceber. Que realmente os dados que eu coloquei aqui, ó, vai ficar essa parábola dessa forma. Se eu colocar aqui o número 5, ó, eu vou até colocar aqui pra vocês verem. Se eu colocar aqui o número 5, já que eu não tinha colocado esse número 5, o que vai acontecer? Vai ficar aqui menos 5 ao quadrado, mais 6, que multiplica o valor de x agora é 5, menos 5 lá. Olha o que vai acontecer. Menos 5 ao quadrado dá quanto? Dá 25. Mais 6 vezes 5 dá 30, menos 5. Eu devo 25 e devo 5, então eu devo 30. Mais quanto? Mais 30. Se eu devo 30 e tenho 30, fica com o que? 0. Então o 5 ficaria com quem? Com 0. Olha o que acontece. Eu tenho uma coordenada com o número 0. Então o pontinho vai ficar em cima do número que não seja o 0. Então quem não é o 0 aqui? O 5. O 5 de quem? Do x. 5 no x está aqui. Beleza? Olha só, galera. Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para saber quem são os números onde a parábola vai passar no x. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Vocês vão entender. No outro vídeo que eu vou postar aqui, vocês vão entender isso aqui tudinho. Beleza? Olha só, então vamos lá. Essa parábola, tá aqui a parábola, ela tem concavidade voltada para baixo, porque o valor de A ele é menor que 0. Beleza? O valor de C é menos 5, tocou realmente aqui no menos 5. Beleza aí, galera? Aqui, esse pontinho é chamado de vértice, porque terminou aqui, ó. A parábola daqui, ao invés de subir, ela desceu. Então, aqui é o vértice. E quando você pega uma reta, dividindo o vértice e a parábola no meio, esse eixo aqui, que é o de azul que eu coloquei, é chamado eixo de simetria. Beleza? Então, um conteúdo bem tranquilo. Vocês vão compreender isso aqui perfeitamente. No próximo vídeo que eu vou passar aqui agora para vocês, a dúvida que vocês têm aí, vai ser tirada agora no próximo vídeo, beleza? E até agora o próximo vídeo aula.